Você já percebeu que quando a gente fala de Pixar, todo mundo pensa primeiro em nostalgia, infância ou emoção, mas quase ninguém presta atenção nas pistas que esses filmes escondem. Só que existe um detalhe que sempre incomodou quem realmente observa. Por que tantas ideias, símbolos, temas e estruturas se repetem como se tudo fosse parte de um mesmo universo? Isso não é coincidência. E hoje você vai enxergar exatamente o que passou despercebido por anos. A Pixar nunca contou esse código em voz alta, mas deixou ele espalhado, cena por cena, para quem soubesse ler. E se você sempre sentiu que havia algo maior por trás desses filmes, já aproveita e comenta aqui embaixo. Eu sempre percebi algo diferente. A primeira pista desse código secreto aparece justamente onde quase ninguém olha, nos detalhes que se repetem de forma silenciosa, persistente, como se fossem peças de um quebra-cabeça maior. Não estamos falando apenas de easter eggs óbvios, daqueles que o público comenta nas redes sociais. Estamos falando de objetos, ideias e padrões temáticos que surgem em filmes completamente diferentes, separados por décadas de produção, mas que carregam exatamente a mesma função narrativa, quase como se fossem assinaturas ocultas deixadas pelos roteiristas. Veja, por exemplo, a recorrência de elementos que representam transição, consciência e identidade. Portas que levam a outros mundos, brinquedos que despertam, robôs que desenvolvem afeto, monstros que questionam sua função, carros com alma, emoções que criam memórias. Cada filme trata de um aspecto diferente, mas todos apontam para o mesmo eixo temático, a passagem de um estado para outro. Não importa se o protagonista é um peixe, um robô, uma criança ou um carro, existe sempre um processo de despertar, de atravessar fronteiras e descobrir um novo tipo de existência. É aqui que o espectador atento percebe que não existe produto infantil inocente. Existe intenção, existe padrão, existe estrutura. E quando a gente começa a enxergar esses elementos, percebe também que o código não foi feito para ser escondido. Ele foi feito para ser descoberto por quem olha fundo o suficiente. Aliás, se até agora você já identificou algum desses padrões em filmes diferentes, deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda a espalhar a ideia para mais gente que, como você, gosta de ir além da superfície e entender o que está realmente acontecendo na construção dessas histórias. Quando observamos todos os filmes da Pixar como partes de um mesmo mosaico, começamos a notar algo ainda mais intrigante. Existe uma estrutura de mundo que se repete silenciosamente, como se cada universo, por mais distante, absurdo ou fantástico que pareça, estivesse obedecendo às mesmas regras fundamentais. Essa é a segunda camada do código. Não são apenas objetos ou temas que se repetem, mas uma lógica interna, um conjunto de princípios invisíveis que molda cada narrativa. Perceba como, em praticamente todos os filmes, há sempre uma preocupação com como a consciência surge e como ela se desenvolve. Brinquedos, robôs, sentimentos, carros, monstros, todos atravessam uma espécie de linha evolutiva em que entendem quem são, para onde vão e qual o papel deles no mundo. Isso não é acidental, isso é uma regra. E essa regra vai além da consciência. Envolve ecossistemas inteiros. A maneira como sociedades se organizam, como o poder funciona, como as relações se estruturam, tudo segue padrões quase matemáticos. A Pixar não cria mundos aleatórios, ela cria variações de um mesmo modelo fundamental. É por isso que quando você junta todas as peças e começa a perceber que esses filmes não são independentes, eles são versões alternativas de um mesmo mecanismo narrativo, aplicadas a diferentes cenários. O mundo de Monstros S.A. segue princípios que também estão em carros, que também aparecem em Wall-E, que ecoam divertidamente. E aí surge a pergunta incômoda: por que tudo funciona tão parecido, mesmo quando as histórias parecem tão diferentes? Quando você percebe isso, a sensação é de que uma porta secreta acaba de se abrir. Agora que você já percebeu como os elementos e as regras de mundo se repetem, chegamos a uma das partes mais reveladoras desse código: a cronologia invisível. A Pixar nunca publicou uma ordem oficial para seus filmes, e na superfície realmente parece que cada um existe por conta própria. Mas basta observar com cuidado para notar que há uma progressão lógica acontecendo, como se todas as narrativas fossem capítulos de uma mesma história contada em épocas diferentes. Você começa a notar isso quando repara que a Pixar trabalha com eras temáticas. Mundos onde a humanidade ainda está descobrindo algo essencial. Mundos onde seres não humanos assumem o protagonismo.
mundos futuristas onde a tecnologia domina, mundos pós-colapso onde a consciência ressurge em outras formas. Cada filme, mesmo sem dizer, sugere em que momento da evolução esse universo está. Por exemplo, histórias que mostram o surgimento da consciência não humana parecem anteceder filmes que mostram o domínio total das máquinas, que por sua vez são anteriores a mundos onde a tecnologia praticamente desapareceu, substituída por algo novo. Não é apenas estética, é uma ordem narrativa cuidadosamente construída. Essa cronologia fica ainda mais evidente quando você percebe que certos objetos, personagens ou eventos aparecem em filmes errados, como se fossem mensagens enviadas de um período para outro. E quando isso se repete com consistência, já não parece brincadeira de animador. Parece estrutura. É aqui que muitos espectadores percebem pela primeira vez que a Pixar nunca esteve fazendo filmes isolados. Ela está construindo uma linha do tempo completa, fragmentada e espalhada. Se essa ideia já estiver bagunçando sua cabeça de um jeito bom, considere compartilhar este vídeo. É o tipo de descoberta que muita gente que ama cinema deveria ver. Se existe um ponto onde o código da Pixar se torna mais emocional e ao mesmo tempo mais evidente, é na forma como todos os personagens são construídos. Há uma regra silenciosa, quase ritualística, que molda a jornada de cada protagonista. Antes mesmo da aventura começar, eles enfrentam uma ruptura inicial, uma perda, uma fratura emocional que define todo o caminho que virá depois. Não importa se é um brinquedo, um monstro, um robô, um peixe ou uma criança. Sempre existe um evento fundador que os obriga a se transformar. E essa transformação nunca é solitária. Aqui entra outro elemento do código, o segundo protagonista oculto. Em praticamente todos os filmes, há um personagem que não é o herói oficial, mas que funciona como peça-chave para o despertar emocional do protagonista. Pense em Mike para Sully, Jesse para Woody, Dory para Marlin, Bing Bong para Alegria. Esse segundo personagem é a engrenagem emocional da história. Ele ativa a mudança. Além disso, a Pixar utiliza uma estrutura recorrente de queda emocional, seguida por uma reconstrução baseada em uma verdade simples, mas profunda. Identidade só existe quando compartilhada. Personagens descobrem quem são ao cuidar de alguém, ao perder alguém ou ao se sacrificar por alguém. A narrativa inteira orbita em torno desse mecanismo. Isso revela que a Pixar não escreve histórias diferentes. Ela escreve variações do mesmo arco emocional, adaptado aos mundos que cria. E quando você enxerga isso, começa a prever viradas, entender simbolismos e até antecipar o final de certos filmes. Que o código sempre está lá. Até aqui, tudo parece lógico. Padrões de mundo, cronologia sugerida, estruturas emocionais repetidas. Mas existe uma camada ainda mais provocadora do código da Pixar, e é aquela escondida nos chamados erros. Porque, quando falamos de um estúdio conhecido pela obsessão por detalhes, a pergunta certa nunca é por que isso apareceu aqui, mas sim, por que isso apareceu aqui tão cedo? Esses supostos erros começam a fazer sentido quando percebemos que muitos deles não são falhas, são mensagens antecipadas, pequenas fagulhas de uma história ainda não contada. Antes de certos filmes existirem oficialmente, seus personagens já apareciam discretamente em obras anteriores, como sombras do futuro. Isso não é acaso, é uma assinatura. É quase como se a Pixar estivesse plantando provas, pedindo que o público atento montasse um enigma de longo prazo. E não para por aí. Objetos que parecem deslocados, um brinquedo em um mundo que não deveria ter aquele modelo, um item de tecnologia que só faria sentido décadas depois, um elemento visual que contradiz o tempo do filme. Tudo isso começa a funcionar como peça de uma teia narrativa maior. Nada está ali por engano. Está ali para quem sabe procurar. Esse tipo de pista silenciosa transforma a experiência de assistir a um filme comum em uma investigação. Você percebe que cada quadro carrega um detalhe potencialmente revelador, e que, se ignorado, perde-se um fragmento da lógica que sustenta o universo inteiro. Aliás, se alguma vez você já pausou um filme da Pixar para analisar o fundo da cena, comente aqui embaixo. Eu investigo também. É uma forma de medir quantos espectadores já desconfiavam do jogo. Chegamos ao ponto mais profundo, e talvez o mais revelador, desse código oculto. A ideologia central que conecta todos os filmes da Pixar. Porque, quando você remove o brilho visual, a aventura colorida e o humor leve, sobra algo muito mais sério por trás. Uma visão de mundo consistente, repetida, estruturada e absolutamente intencional.
A Pixar não está apenas contando histórias. Ela está comunicando uma filosofia completa sobre existência, evolução, afeto e propósito. Observe com calma. Em praticamente todos os filmes, a ideia de consciência aparece como o motor principal da narrativa. Seres que despertam, que entendem sua identidade, que passam a questionar sua função. Em seguida surge o conflito, sistemas que tentam controlar, padronizar ou sufocar essa consciência. Pode ser a fábrica de monstros S.A., a sociedade mecanizada de Wall-E, o rígido mundo de Viva, a hierarquia de carros ou até as próprias emoções organizadas indivertidamente. Em todos os casos, a mensagem é clara. Algo está tentando transformar indivíduos em engrenagens. E então vem o terceiro ponto da ideologia, a ruptura. A Pixar sempre premia o personagem que rompe a função original, que desafia seu papel programado, que descobre seu valor fora da estrutura que o criou. É um padrão tão forte que praticamente define o estúdio. É a filosofia do você é mais do que esperam de você, aplicada a robôs, brinquedos, monstros, carros e humanos. Quando essa ideologia aparece em todos os filmes, ela deixa de ser coincidência, vira assinatura de autor. Uma assinatura tão clara que muda a forma como você enxerga cada detalhe desses mundos. Agora que o código já está claro, padrões, regras, ideologia, pistas, chegamos ao ponto mais útil desse vídeo. Como você pode usar tudo isso para enxergar qualquer filme, de qualquer estúdio, com a mesma precisão analítica. Porque uma vez que você entende como a Pixar constrói suas narrativas, descobre também que muitos outros filmes seguem estruturas semelhantes. Não por copiar, mas porque certos princípios narrativos funcionam universalmente. O primeiro deles é o setup invisível. Detalhes apresentados cedo, discretamente, que só fazem sentido muito mais tarde. Quando você assiste a um filme com esse olhar, percebe que nada é acidental. Uma frase jogada, um objeto esquecido, um enquadramento rápido, tudo pode estar preparando uma virada. A Pixar faz isso o tempo todo, mas Hollywood inteira também faz. O segundo ponto é a jornada emocional planejada. Mesmo que o filme pareça simples, existe um arco de transformação que guia o protagonista. A pergunta que você deve fazer para qualquer história é: o que esse personagem precisa aprender e por quê? A Pixar torna isso explícito e, ao reconhecer o padrão, você passa a prever conflitos e resoluções. O terceiro ponto é a coerência temática. Cada filme responde a uma pergunta central. O que significa crescer? O que significa cuidar? O que significa existir? Se você identifica essa pergunta, passa a compreender tudo o que vem depois. Diálogos, estética, conflitos, símbolos. E quando perceber esses padrões em outros lugares, vai notar que seu repertório crítico cresce de forma natural. Deixam de existir coincidências e passam a existir decisões narrativas. Se isso já começou a mudar a forma como você vê filmes, aproveite e compartilhe este vídeo com alguém que ama cinema. Esse tipo de conhecimento transforma qualquer sessão. Depois de atravessar cada camada desse código secreto, dos padrões invisíveis às pistas acidentais, da cronologia oculta à ideologia profunda, existe uma constatação que muda tudo. Você nunca mais vai conseguir assistir a um filme da mesma forma. E sinceramente, isso é uma das melhores coisas que pode acontecer com alguém que ama cinema. Porque a partir de agora, você não é mais apenas espectador. Você se torna leitor. Leitor de símbolos, de intenções, de estruturas, de escolhas que antes pareciam aleatórias, mas hoje você sabe que carregam significado. O grande ponto é que a Pixar nunca fez filmes para serem apenas consumidos. Ela fez filmes para serem interpretados. Cada detalhe, cada objeto, cada repetição, cada aparente coincidência é uma porta para uma interpretação mais profunda. E agora que você viu como essas portas se conectam, você entende algo que muitos não percebem. Histórias não são improvisadas. Histórias são construídas. E quando alguém constrói com propósito, o propósito sempre aparece. É por isso que daqui em diante, cada filme que você assistir vai te entregar muito mais do que antes. Você vai enxergar temas recorrentes, arcos clássicos, conceitos estruturais, filosofias disfarçadas de cenas leves. Você vai notar quando um personagem é peça-chave, quando um objeto é prenúncio, quando uma virada foi preparada desde o início. Isso é leitura narrativa, isso é repertório, isso é visão crítica. E se você sentiu essa virada aí dentro, se agora você vê cinema com outros olhos, aproveite e se inscreva no canal para continuar explorando esse lado invisível das histórias. E compartilhe esse vídeo com alguém que acredita que tudo é coincidência.
Talvez seja a hora dessa pessoa enxergar o código também.